Hey guys, how you doing? This is Mr. Evan. Yeah, today we're talking about... Hoje nós vamos falar sobre The Falcon and the Winter Soldier. O Falcão e o Soldado Invernal, ok? Essa série acaba de ser lançada pela Disney, Marvel, pelos estúdios Disney, e ela acontece exatamente após o filme Endgame. A gente sabe que um filme foi lançado após Endgame, que foi Spider-Man 2, Far From Home. E depois nós tivemos uma série, WandaVision, que também acontece depois do que eles chamam agora de blip, né? Seria um snap, mas o blip é aquele momento onde o Thanos dá o snap his fingers, até o momento em que o Hulk pega a manopla construída pelo Tony Stark e dá um outro blip, trazendo bilhões de pessoas de volta. Então, se você não assistiu a Avengers Endgame, Vingadores Ultimato, eu te aconselho a assistir primeiro para depois assistir a série. E se você já assistiu a série, ok, mas se ainda não assistiu, eu vou te falar uma coisa, vai haver spoilers nesse vídeo, ok? Então, de repente não é uma boa ideia você assisti-lo agora, mas se você não tiver problema nenhum quanto a isso, a gente continua aqui. Então o filme se passa exatamente depois desse momento do Avengers Endgame. A gente sabe que uma das últimas cenas do filme foi o diálogo entre Steve Rogers, Captain America, e Sam, que é o Falcon. Então ele passa o escudo, o shield, né? Ele passa o escudo para o Sam, porque ele vê o Sam como a pessoa mais indicada para continuar o trabalho dele. A gente entende, né, que o Captain America ele volta, né, para entregar as Soul Stones, as joias do tempo, do espaço, enfim, as joias do infinito, e ele decide ficar com a Peggy lá em 1943, por aí, e aí é quando ele volta, depois já muito velhinho, uma cena muito legal no final do filme Vingadores Endgame, Ultimato. E nesse momento ele dá pro Sam o escudo, o Sam ele fala, como é que você se sente? O Sam fala, parece que ele é de outra pessoa, e ele diz, sim, belongs to someone else, now it belongs to you, e agora pertence a você. Então ficou toda essa questão de que o Sam seria o próximo, o novo Captain America. O filme termina muito legal porque as pessoas se sentem bem representadas, mas o que acontece no começo do filme? O Sam ele está com esse dilema. Então ele, logo na primeira cena do filme, é muito legal, uma cena de ação. Existe um coronel Vassam que ele foi sequestrado por uma organização criminosa que se chama LAF. E o Sam, com o seu traje de falcão, com a Wing, ele vai ter que resgatar esse coronel, né? Então tem uma batalha, tem helicópteros e tal, é bem interessante. Ele sozinho contra uma galera, ele consegue dar conta, e fica muito interessante, com uma cena de ação assim muito parecida, como se a gente estivesse realmente assistindo a um filme da Marvel. Depois disso, né, ele conversa, né, com o Tenente Torres, que foi quem o auxiliou nessa missão, e o Torres fala que existe uma teoria da conspiração de que Steve Rogers estaria vivo e estaria na Lua, uma base secreta na Lua. E aí o Sam fala, então tem que ir e tal, e fala, pô, onde é que você vai? Ele fala, vou resolver coisas da Lua. E ele vai para Washington. E lá em Washington que acontece talvez a parte mais triste desse episódio, que é quando o Sam ele diz sobre todas as características de Steve Rogers, do Captain America, né? Esse discurso ele é assistido por várias pessoas, inclusive pelo War Machine, né? Pelo Rhodes, pelo Máquina de Guerra, todo mundo conhece, né? Tinha um traje muito parecido com o do Tony Stark, do Iron Man. E nesse momento ele diz que o mundo, né? O Sam fala que o mundo precisa de novos heróis.
né, e pessoas, e que o escudo ele é insubstituível, ele pertence a Steve Rogers, essa é a ideia dele, essa é a impressão, e é o que ele comenta ali, o que ele passa para as pessoas. Nesse momento, né, o Rhodes fica um pouco decepcionado com ele, isso é visível, né, ele não fala exatamente, mas a gente consegue ver, e ele vai falando, olha, o mundo mudou muito nesses últimos 5 anos e tal, porque o Rhodes ele esteve vivo, e o Sam não, o Sam voltou com o novo blip do Hulk. E ele explica algumas coisas, o Sam fala, não, mas as coisas vão se acertando e tal. E enfim, e então essa primeira parte do Sam, ela termina e eles estão passeando pelo museu, aparece uma foto do James Bucky Barnes, né, do Bucky. E aí nesse segundo momento do episódio, que tem 40 e poucos minutos, mas é bem interessante, vai falar da parte do Bucky. Todo mundo sabe que o Bucky foi o Winter Soldier, né, um super soldado, praticamente uma máquina destruidora, uma pessoa que teve o seu cérebro muito afetado, né, pelo Zemo, lá no Guerra Civil principalmente. E o que aconteceu, né? Todo mundo sabe da história dele, que ele matou o pai do Tony Stark, né? E que por muito tempo, né? O que acontece? Agora ele foi para Wakanda, ele teve paz e tal, mas ele tem o seu braço colocado de volta, o braço de metal poderosíssimo, né? Do Vibranium, e ele tenta viver uma vida normal, mas como assim, né? Muita terapia, e é exatamente o que mostra no episódio, né? Ele tendo sessões de terapia, né? A terapeuta dele já participou de missões, já foi, enfim, soldado, e ela é até um pouco muito incisiva com ele quando ela fala sobre algumas questões que ele precisa resolver, que ele tem que fazer novos amigos, que ele precisa conhecer novas pessoas, e né, fala com ele sobre o que ele tem feito algumas ações, ela dá para ele 3 regras de que ele não pode matar, que ele não pode machucar pessoas, e tudo isso ele diz que ele está cumprindo, não exatamente, mas não está matando ninguém. Mas a primeira cena que aparece do Sam, do Bucky, é muito interessante, porque ele está com o cabelo longo e aparece ele indo, né, matando várias pessoas, inclusive matando uma pessoa que seria o filho do Iori, que é um personagem que ele vai encontrar depois. Então ele tem esses pesadelos, mas é uma cena de ação muito forte. Ele acorda, ele dorme no chão, enfim, essas questões do pós-guerra. E depois disso, o que vai acontecer? Ele tem todo esse momento com a terapeuta dele. Depois da terapia, ele vai para a rua e aparece uma cena que faz uma referência ao primeiro filme do Captain America, né, que é meio que uma discussão ali no beco, né, entre um rapaz que se chama Unique e esse Iori, que é um velhinho, que ele começa a reclamar, não, ele está jogando lixo na minha lata, não sei o que, cada um com a sua lata de lixo. E quando isso acontece, ele vai, enfim, chega na turma do deixa disso ali, resolve o problema, e eles vão a um restaurante de comida oriental. E chegando lá, o Iori fala, por que você não convida essa moça aí para sair e tal, porque é uma moça bonita que estava atendendo. Ele fala, não, cara, que isso e tal, eu sou uma pessoa que, enfim, já tem uma idade, não é assim tão rápido. E aí ela fala, por que não sair com você? E aí eles marcam, né, de se encontrar, e aí eles, enfim, começam a conversar, né, meio que a flertar com alguém. Ele totalmente sem jeito, mas é bem interessante porque ele é muito natural. E o momento mais interessante nessa conversa é quando ela pergunta a idade dele. Ele fala que tem 106 anos. Ela começa a rir, obviamente todo mundo teria a mesma atitude nesse momento. E aí é então que ela fala, né, poxa, existe uma expressão quando você perde um filho, né, existe mas não tem uma expressão quando você existe uma expressão quando você perde a mãe ou o pai, você é órfão, mas não existe uma expressão quando você perde um filho. E aí ele se sente culpado por isso, né, por essa questão do Iori, que ele está tentando fazer uma reparação ali, e ele desiste do encontro, deixa ela falando sozinha e tenta voltar à casa do Iori, mas vê lá que tem foto dele. O Iori está num momento que ele não sabe
por que o filho dele morreu, ele tenta rever essa situação, né? Como você dizer para alguém que você matou o filho daquela pessoa, mas que você não estava no seu estado normal, né? Então essa questão do Buck aí é muito forte. Depois, num terceiro momento, voltamos para o Sam. Sam tem um problema familiar muito sério, né? Ele tem uma irmã e essa irmã tem 2 filhos e tal, e eles estão passando muitas dificuldades financeiras. Ela pensa em vender o barco, ele fala, não vamos vender, isso é um legado da nossa família, vamos tentar ver. Eles vão ao banco e numa conversa que parecia que tudo ia dar certo, né, eles iam pegar um empréstimo e falar, vocês não têm renda nos últimos 5 anos. Pô, mas é claro que eu não tenho renda nos últimos 5 anos, né? Como que eu vou ter renda se eu realmente não estava aqui? Muitas pessoas não estavam. Muitas pessoas voltaram, enfim, o mundo está tentando se readequar a essa situação toda, né? E, enfim, além da LAF, que era essa organização criminosa, também existe no filme os apátridas. E esse Torres, ele vai numa missão, né, tentar ver o que está acontecendo, e ele é assim brutalmente espancado, né, por um desses membros que assim não parece ser golpes de uma pessoa normal, parece ser golpes de alguém que tem um superpoder, alguma coisa assim. E aí nesse momento ele mostra depois pro Sam, olha, aconteceu isso e tal, e o Sam fica meio desconfiado, acha que aconteceu alguma coisa. Então assim, vai o último momento do episódio, que é quando o Sam ainda está na casa da irmã e ela mostra algo que está acontecendo na TV. Então eles falam, né, eles alegam que diante dos últimos acontecimentos e tal, o que vai acontecer? Eles precisam de um novo herói, alguém que entenda e simbolize os valores dos Estados Unidos da América e tal. E ressurge um novo Capitão América, né, um personagem que se chama John Walker, do ator Wyatt Russell. E nesse momento ele aparece e tal, saúda a população, aquela coisa toda. O Sam fica desolado, a irmã dele mais ainda, né, por toda essa situação, pelo que poderia ter sido feito, pelo que poderia ter acontecido, e termina o episódio nesse momento. Yes, guys, então essa foi a nossa história aí em relação ao nosso resumo do primeiro episódio. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe-nos que vai ter sempre novidades para vocês e muita coisa relacionada a tudo aquilo que nos aproxima da língua inglesa e que nos faz gostar, curtir cada vez mais. Se você puder assistir os episódios, excelente. Se você puder colocar o áudio em inglês para treinar, melhor ainda. Ok, everyone? Thanks a million. You guys live in my heart. Bye bye. Take care. See you soon.